Olá pessoal, bem-vindo ao Maratona Prova Brasil. Sou a professora Ellen e estarei com vocês nessa aula de hoje, tá bom? Vamos começar estudando o tema expressão algébrica dentro de algumas regularidades. Questão número 1. Considere parte da sequência dos números triangulares representada a seguir. O termo 1, representado por n igual a 1, tem uma bolinha. Termo 2, representado por n igual a 2, tem 3 elementos que são as quantidades de bolinhas. O termo 3, que é o n igual a 3, tem 6 bolinhas. A figura 4, que é o n4, o termo 4, ele tem 10 bolinhas. O termo 5, que é o n5, ele tem 15 bolinhas. Qual é o centésimo termo da sequência dos números triangulares? Se eu quisesse representar a figura 6, o N6 aqui, eu saberia quantas bolinhas teria aqui, só por observação. Porque quando a gente tem questões desse tipo, a gente tem que tentar enxergar a regularidade, ou seja, o que está acontecendo de uma figura para outra, para que eu consiga compreender o que vai ter na próxima figura. Tá bom? Então aqui a gente pode perceber que da primeira para a segunda figura aumentou 2 bolinhas. Da segunda para a terceira aumentaram aqui 3 bolinhas. Da terceira para a quarta nós tivemos um aumento de 4 bolinhas aqui. Da quarta para a quinta tivemos um aumento de 5 bolinhas. Então se eu quiser perguntar, ou se eu quiser saber quantas bolinhas eu terei no sexto termo, na sexta figura, eu sei que eu terei um aumento de quê? De 6 bolinhas aqui. Então eu teria que fazer o quê? 15 mais 6, 21. Então eu consigo dizer que a sexta figura, que o sexto termo aqui, teria 21 bolinhas. Mas e aí? Para que eu consiga responder o centésimo termo, ou seja, o n igual a 100, eu preciso fazer todas as figuras e ir somando um por um para chegar nessa resposta? Não. Existe uma maneira que nós conseguimos elaborar uma expressão para que possamos chegar nesse valor sem muito trabalho para respondermos essa questão, tá bom? Então, olha só, a gente pode montar a sequência, como eu coloquei aqui, e tentar elaborar uma estratégia para chegar nisso, tá bom? Então, olha só, eu tenho n igual a 1, um elemento, n igual a 2, 3 elementos, n igual a 3, 6 elementos, n igual a 4, 10 elementos, n igual a 5, eu tenho 15 elementos, n igual a 6, 21 elementos, que foi esse que eu falei ali para vocês. N igual a 7 seria o 21 mais 7, que daria 28 elementos. E assim por diante. Eu quero saber o n igual a 100. Quantos elementos eu vou ter aqui? Bom, como eu falei, a gente tem que tentar elaborar algumas estratégias aqui para tentar chegar numa expressão para isso. Bom, se a gente prestar atenção, existe uma relação aqui que é pegar a posição do meu elemento 1, multiplicar com a posição do meu segundo elemento, olha só, 1 vezes 2, tá, vai dar 2. Como é que eu chego nesse 1? Ah, se eu dividir por 2, chega nesse 1. Então tá bom. Peguei 1 vezes 2, dividi por 2, resultou na quantidade de elementos que eu tenho na minha primeira posição. Vamos ver se essa estratégia funciona para o segundo. Bom, eu vou pegar a posição 2 e vou multiplicar pela posição 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Divide por 2, resultou em 3. Resultou. Olha só, a gente já está percebendo que algo tem acontecido em comum aqui.
Olha só, se eu pegar a terceira posição e multiplicar pela quarta, olha só, 3 vezes 4 vai resultar em 12. Divide por 2, resulta em 6. Olha só, cheguei na terceira posição. Então, eu quero saber o elemento da quarta posição. Eu pego o da quarta posição vezes o próximo, divido por 2. 4 vezes 5, 20. Dividiu por 2, olha só, resultou em 10. Então, você está percebendo que está existindo uma regularidade aí? Eu estou pegando o elemento da posição com o próximo, a posição. Eu estou só relacionando a posição dos elementos. Divido por 2 e está me dando a quantidade de elementos que está nessa posição que eu estou procurando. Então, olha só, vamos tentar no próximo. Se eu fizer 5, que é o elemento da quinta posição, vezes o próximo, que é 6, e dividir por 2, resultou na quantidade de elementos que tem aqui? Verdade, ó, 5 vezes 6, 30, dividido por 2, deu 15. E é isso mesmo. Então, a gente percebe aqui que para eu encontrar os próximos, é só eu pegar a posição que eu quero, vezes o próximo e divide por 2. Então, se eu disser que a posição é n, e eu quiser saber a quantidade de elementos que vai ter naquela posição, é só eu fazer a posição n, que eu quero. O próximo, como é que eu represento o sucessor de n? Não é somar 1? Então, eu faço n vezes n mais 1. Só que aí eu vou colocar em parênteses porque ele representa um número só. Então, é ele vezes o próximo dividido por 2. E essa vai ser a regrinha dessa sequência aqui. Então, se eu quiser saber qual que vai ser, quantos elementos eu tenho na centésima figura, quer dizer que o meu n é 100. Então, eu vou fazer 100 vezes 100 mais 1 é 101. E vou dividir por 2. Vamos lá fazer essa conta. 101 vezes 100... 101 vezes 100 não tem muito segredo em fazer, né? A gente faz 1 vezes 101, dá 101 e copia esses 2 zeros aqui, olha, dá 10.100. 10.100 dividido por 2, todo número dividido por 2 também não é difícil de fazer, é só pegar metade dele. Então, 10.100 dividido por 2, metade de 10 é 5, metade de 100 é 50, 5.050 é a quantidade de elementos que eu vou ter no centésimo termo, tá bom? Vamos para o próximo? Questão 2. Observe a sequência de figuras a seguir. N igual a 1, que é a figura 1, a gente tem quantos quadradinhos azuis aqui? Se fosse considerar o quadradinho todo, inclusive esse branco, nós teríamos 9 quadradinhos, mas a gente quer só o azul. Então, aqui a gente tem 8 elementos nessa primeira figura. Na segunda figura, a gente tem 12 quadradinhos azuis. Na terceira figura, a gente tem 16 quadradinhos azuis. Na quarta figura, a gente tem 20 quadradinhos azuis. Se a gente fosse seguir a sequência aqui, a quinta figura, a gente teria condições de dizer quantos quadradinhos azuis a gente tem aí. Porque se a gente perceber, essa sequência está indo de 4 em 4. Então, olha só, a primeira figura tem 8, a segunda tem 12, ou seja, foi mais 4. A outra tem 16, mais 4. A outra tem 20, mais 4. Então, a próxima vai ser o quê? 24, porque foi mais 4. Então, vamos aqui montar a sequência. Figura 1, 8. Figura 2, 12. Figura 3, 16. Figura 4, 20 elementos. Figura 5, a gente vai ter 24 e assim por diante. Então, olha só, se a minha sequência está indo de 4 em 4, quer dizer que eu estou me referindo a um múltiplo de 4. Todo número que eu multiplicar por 4 vai me dar um múltiplo de 4. Então, aqui, como a relação da posição da minha figura tem a ver com a quantidade de elementos,
Então, o meu n eu vou usar como a posição da minha figura. Então, eu vou dizer que a quantidade de elementos da minha figura vai ser o múltiplo de 4 vezes a posição em que ele está. Vai ser o 4n, que é um múltiplo de 4, tá bom? Lembrando que o n é a posição do meu elemento. Então, vamos levar em consideração a minha primeira figura, o n igual a 1, tá certo? Quando o meu n é igual a 1, vamos aqui substituir e fazer 4 vezes 1. Só que quando eu faço 4 vezes 1, eu tenho 4 como resposta e eu preciso ter 8. O que eu tenho que fazer com esse resultado 4 para que eu obtenha esse 8? Eu preciso somar 4. Então, se eu fizer 4 vezes 1, que é 4, mais 4, eu terei essa resposta de 8. Vamos ver se vai dar certo para os outros elementos? Vamos lá tentar quando n é igual a 2, que é a segunda posição. A gente faz 4 vezes 2, que é 8, mais 4 vai dar 12. Olha só, deu certo. Vamos lá para a terceira figura? N igual a 3, que é a terceira figura. 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Deu certo. Vamos tentar para a quarta figura. 4 vezes 4, 16 mais 4, 20. Deu certo. Ou seja, é só nós fazermos 4 vezes a posição da figura mais 4. Então, essa vai ser a regrinha para a nossa sequência aqui. Então, quando ele pede, olha só, considerando a regra usada na formação das figuras dessa sequência, responda: qual é a expressão algébrica que relaciona o número de cada figura à quantidade de quadradinhos azuis usados para formá-las? A regra vai ser 4n mais 4, ok? Essa vai ser a regrinha aqui. E aí, respondendo a próxima pergunta, quantos quadradinhos azuis serão necessários para formar a 10ª figura dessa sequência? Se eu vou calcular a 10ª figura, o meu n vai ser 10. Então, eu vou fazer 4 vezes 10 e vou somar 4 aqui. 4 vezes 10, 40, somando 4, 44. Então, o meu 10º elemento, a minha 10ª figura, vai ter 44 quadradinhos azuis. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar de sequência numérica. Quando a sequência é numérica, para a gente encontrar a regrinha, é até um pouco mais fácil, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Dada a sequência S igual a 2, 5, 8, 11, 14, 17, sendo n um número natural que representa a posição de cada número da sequência, n igual a 1 representa o primeiro número, n igual a 2 representa o segundo número e assim sucessivamente. Pode-se afirmar que todos os números da sequência podem ser definidos por... Olha só, essa sequência a gente tem... A diferença de um número para outro é sempre a mesma. Olha só, de 2 para 5, a diferença é de 3, ou seja, a gente somou 3. De 5 para 8, a gente também somou 3. De 8 para 11, a gente somou 3. De 11 para 14, a gente também somou 3. De 14 para 17, somamos 3. De 17 para o próximo, também vamos somar 3 e assim sucessivamente, tá certo? Então, se eu estou falando de uma sequência que ela está variando de 3 em 3, quer dizer que eu estou falando de múltiplos de 3. E como que eu represento um múltiplo de 3? É qualquer número multiplicando por 3. Então, se eu falar 3x, 3 vezes x, eu estou falando de um múltiplo de 3. Se eu falar 3 vezes n, eu estou falando de um múltiplo de 3. 3 vezes p, 3 vezes q. Então, 3 vezes um número vai me dar um múltiplo de 3. Então, aqui eu estou falando de uma sequência que é dada por meio de um múltiplo de 3. Mas e aí, é só o múltiplo de 3? Não, porque se eu for considerar, por exemplo, o primeiro elemento, que é o 2 da minha sequência, ó, n igual a 1 é o 2. N igual a 2, que é o segundo elemento, é o 5. N igual a 3 é o 8. Esses números que fazem parte da minha sequência, olha, o quarto número, que é o 11, eles não são múltiplos de 3, mas eu posso dizer que como é de 3 em 3, ele é dado a partir de um múltiplo de 3.
E aí, o que eu faço com esse múltiplo de 3 para chegar nesses elementos 2, 5 e 8 é o que vai me dar a regrinha aqui para eu determinar qual é a regra de formação dessa sequência. Então, por exemplo, o n vai ser a posição do meu número, né? Como eu falei, vai ser um número a partir de um múltiplo de 3, então vamos lá. 3 vezes a posição do meu número n. Então aqui, se for o primeiro número que eu estou calculando, então meu n vai ser 1, eu vou fazer 3 vezes 1, que vai me dar 3. 3, para chegar no 2, eu preciso fazer o quê? Eu preciso subtrair 1, não é isso? Então, se eu fizer 3 vezes 1, 3 menos 1 resulta em 2, ó, deu certo. Será que vai dar certo pro... Vou até colocar aqui, ó, menos 1. Será que vai dar certo pro segundo termo, que é o 5? Vamos tentar. Mudar aqui a canetinha, olha, vamos tentar. 3 vezes o segundo número. Vai dar 6. 6 menos 1. Olha só, aqui deu 2. 3 vezes 2, 6. Menos 1 deu 5. Olha só, o 5 é o segundo elemento. Vamos tentar com o terceiro? 3 vezes 3, que é o terceiro elemento, dá 9. Tira 1, vai dar 8. Deu, olha só, o terceiro elemento. E o quarto? 3 vezes o quarto elemento, 12, menos 1, deu 11, exatamente. Então, a gente pode dizer que a regra dessa sequência é 3n menos 1. Essa é uma maneira de você determinar a regra de uma sequência numérica sem ter as alternativas. Agora, tendo as alternativas, você pode testar cada alternativa para tentar descobrir qual delas que vai dar certo para esses elementos. Então aqui, a letra A, que é 3n, lembra que o n é a posição que o meu elemento se encontra na minha sequência. Então, o meu primeiro elemento, eu vou fazer 3 vezes 1, deu 3. Só que o meu primeiro elemento da sequência não é 3, ele é 2. Então, já não serviria essa primeira alternativa. Letra B, que é 3n mais 1 a letra B. Vamos tentar para o primeiro termo de novo. Então, vai ser 3 vezes 1, que eu estou tentando para o primeiro termo, então n vale 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, vamos ver, 3 mais 1 deu 4. Olha só, o primeiro elemento não é 4, ele é 2, então a letra B já não serviu. Olha só a letra C aqui, que é 3n menos 1. Vamos tentar para o primeiro elemento. 3 vezes 1 menos 1, 3 vezes 1, 3 menos 1, deu 2. E aí a gente chega nessa sequência que a gente acabou de ver. Então a gente conclui que a alternativa correta é a C. Eu demorei um pouquinho mais nessa questão para você entender que a gente consegue determinar a regrinha mesmo sem ter as alternativas, tá bom? Aí agora nas próximas vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos seguir para a próxima. Olha só, essa questão. Foi uma questão do simulado, tá bom? A anterior também era. A senha de um cofre é composta pela sequência 0, 3, 6, 9. Em vez de registrar essa sequência em sua agenda eletrônica, o dono do cofre anotou uma expressão algébrica de uma variável n que expressa a posição de cada número na sequência. Novamente, o n aqui representa a posição do meu elemento na sequência, tá bom? A expressão algébrica que ele anotou é, veja, a minha sequência, n1 é o 0, ou seja, o primeiro elemento é 0, segundo elemento 3, terceiro elemento, 6. Quarto elemento, 9. A gente tem aqui uma sequência, olha, 0, 3, 6, 9. A diferença de um valor para o outro é de 3 em 3. Certo? Se a diferença é de 3 em 3, nós estamos falando de múltiplos de 3. Então, se eu multiplicar um número por 3, eu encontro um múltiplo de 3. Então, aqui nós estamos falando de 3 vezes alguém. Como esse alguém é a posição do meu elemento, então nós vamos chamar esse alguém de n. Então, vamos testar aqui a posição do elemento e aí a gente vai fazer a regrinha aqui para ver se funciona para o resultado desses elementos. Então, olha só, quando o meu n é 1, que é a posição dele, vamos ver, 3 vezes 1 vai dar 3, só que o meu primeiro elemento é 0. Então, o que eu preciso fazer com esse resultado 3 para resultar em 0? Eu preciso tirar o 3. Então, 3 menos 3 vai dar 0. Ótimo, vamos tentar para o próximo.
Quando n é 2, que é o segundo elemento, a gente vai ter 3 vezes 2, 6. Tira 3, vai dar 3. Olha só, coincidiu com o segundo elemento da nossa sequência. Vamos tentar agora para o terceiro. 3 vezes 3, 9. 9 menos 3 deu 6. Olha só que interessante. E vamos para o próximo. Quando n é 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 3, 9. Olha só, chegamos na nossa regrinha. Então, é 3n menos 3. Essa é a regrinha que a gente tem para essa senha. Então, 3n menos 3 é a alternativa C. Tudo bem? Vamos para o próximo. Uma questão da prova Brasil. Diz assim: as variáveis n e p assumem valores conforme mostra o quadro abaixo. Quando n é 5, o p é 8, quando n é 6, o p é 10, quando n é 7, o p é 12, o n é 8, o p é 14, o n 9, o p é 16, o n 10, o p é 18. Qual a relação entre p? A relação entre p e n é dada por qual expressão? Então, veja, aqui o valor do meu P depende do meu valor N. Os resultados são 8, 10, 12, 14, 16, 18. Só que aqui o meu N não seria começado por 1. Né? O meu N aqui está começando do 5, então quando N é 5, N6, 7, é como se nós estivéssemos começando com o quinto elemento da minha sequência. E aí a gente vai na ordem depois, tá certo? Então veja, a minha sequência de P aqui está indo de quanto em quanto? Ó, 8, 10, 12, 14, 16, ele está indo de 2 em 2. Se ele está indo de 2 em 2 é porque nós estamos falando de múltiplos de 2, tá certo? Então, múltiplos de 2 quer dizer que é um número vezes 2. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes esse número, que aqui ele chamou de n também. Então, vai ser 2 vezes n, tá certo? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer com esse 2 vezes esse número. O que a gente tem que fazer? Vamos ver se já dá esse meu valor de P. O resultado tem que dar 8. Olha só, se o n for 5, o que a gente vai ter? 2 vezes 5 resultou em 10. Para que chegue em 8, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar 2, aí eu vou ter 8. Tá certo? Será que vai dar certo para os outros números? Vamos ver. Se o n for 6, eu faço 2 vezes 6, 12, menos 2 vai dar o termo que eu tenho aqui, 10. Olha, deu. Aqui deu 8, deu 10. E se o n for 7? Se o n for 7, eu faço 2 vezes 7, tira 2. Vamos ver. 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. Tá dando certo. E é isso mesmo. A regra é essa aqui. 2n menos 2, que vai ser a alternativa C. O valor de P é dado por 2n menos 2, tá bom? E vamos para o próximo. Também uma questão da prova Brasil. As figuras mostradas estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Mantendo esta disposição, a expressão algébrica que representa o número n em função da ordem n é... Vamos entender aqui a quantidade de bolinhas que eu tenho nessa figura. Na figura 1, que é o N1, eu tenho 2 bolinhas. Na figura 2, eu tenho 5 bolinhas. Então, aqui, ó, 2. Aqui eu tenho 5. Na figura 3, eu tenho 10 bolinhas. Na figura 4, eu tenho 17. Na figura 5, eu tenho 26. Na figura 6, eu tenho 37. Tá certo? Olha só, vamos ver se vocês conseguem enxergar a regularidade dessas figuras aqui. A partir da segunda fica mais fácil de enxergar. Olha só, na figura 2 eu tenho um quadrado de lado 2 mais 1. Na figura 3 eu tenho um quadrado de lado 3 mais 1. Na figura 4, eu tenho um quadrado de lado 4 mais 1. E assim por diante. Olha só, figura 5, um quadrado de lado 5 mais 1. Na figura 6, um quadrado de lado 6 mais 1. Então, aqui, eu tenho sempre a posição que eu quero ao quadrado mais 1.
Então, qual seria a regrinha que determina a regra dessa sequência de figuras aqui? Seria a posição, já é o lado do meu quadrado. Então, se eu quero saber quantas bolinhas eu vou ter ali, é só pegar esse lado vezes ele mesmo. O lado vezes ele mesmo é o lado ao quadrado. Então, se a gente está chamando o nome do lado de n, então aqui a regrinha que vai me dar a quantidade de quadradinhos, ou melhor, a quantidade de pontinhos n, nessa situação vai ser o quê? A posição em que ele está ao quadrado, mais 1. Porque todos eles, a gente soma uma unidade aqui, tá certo? Então aqui, se eu quisesse, a sétima figura seria 7 ao quadrado, que seria 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Eu teria 50 bolinhas aqui na sétima figura. A alternativa que combina com essa regrinha é a alternativa D. O número n de bolinhas aqui seria n ao quadrado mais 1, onde esse n minúsculo indica a posição do meu elemento, tá bom? Vamos para o próximo. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Quando a gente fala em função, quer dizer dependendo. Então ele está falando qual que é a quantidade de canudos dependendo da quantidade de quadrados que a gente tem aqui. Então vamos entender. A figura 1, ela tem um quadrado e tem 4 canudos para formar esse quadrado. A figura 2, ela tem 2 quadrados e ela precisou de 7 canudos para ser formada. A figura 3, ela tem 3 quadrados e ela precisou de 10 canudos para ser formada. Sem eu continuar a figura aqui, eu posso dizer que a quarta figura, ela teria quantos canudos? A gente pode perceber aqui que a diferença está sendo de 3 em 3. Então, eu posso afirmar que a quarta figura vai ter 4 quadrados e 13 canudos aqui, tá certo? Então, se tá indo de 3 em 3, lembra que eu falei dos outros exercícios? Se eu tô indo de 3 em 3, eu estou falando de múltiplos de 3. Então, aqui eu tenho 3 vezes a quantidade de quadrados. Mas será que só isso é suficiente para eu ter essa quantidade de canudos aqui? Vamos ver. Se eu tenho um quadrado, 3 vezes 1 vai me dar 3 e não 4, como é o resultado de canudos que eu precisei para a primeira figura. Então tá, 3 vezes 1 dá 3, mais quanto que eu chegaria nesse 4? Seria mais 1. Então vamos fazer o teste aqui. 3 vezes a quantidade de canudos que eu tenho para a primeira figura aqui, vai ser 3 vezes 1 mais 1, que vai me dar 4. Verdade, deu certo. Vamos para a segunda figura. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Ó, deu certo também, tá certo? A terceira figura, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Deu também. 3 vezes 4 mais 1, deu 13. E assim por diante. Então, a regrinha que vai me dar a quantidade de canudos dependendo da quantidade de quadrados é 3Q mais 1. A gente pode relacionar esse Q, como eu havia dito, com o N da posição do elemento, porque a posição do elemento é a mesma quantidade de quadrados que a gente tem aqui. Então, a alternativa que está certa para essa questão é a alternativa B. Agora falaremos das relações métricas no triângulo retângulo. E aí, não tem como falar de triângulo retângulo e não lembrar da primeira e mais conhecida relação, que é o Teorema de Pitágoras. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. E aí a gente tem
o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, que é o lado maior desse triângulo, chamado de hipotenusa, e os outros dois lados, chamados de catetos. Então, aqui a gente tem hipotenusa, cateto e cateto. Qual é a relação de Pitágoras aqui? Se esse lado aqui, a hipotenusa, é A e os outros dois lados, catetos, BC, a relação que existe entre esses lados é que o lado maior, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados, que são os catetos, ao quadrado também. Então, eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o lado maior ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado também. Esse é o teorema de Pitágoras, que ele nos auxilia em muitas resoluções do triângulo retângulo. E aí vem essa questão 8, que a gente tem 4 triângulos aqui, a gente tem que descobrir os valores de x, y, z e w. Para nós descobrirmos o valor de x, olhem só esse triângulo lilás aqui. O x, ele está bem na frente do ângulo reto, bem na frente do quadradinho, então ele é hipotenusa. Então, no teorema de Pitágoras, a gente sempre começa pelo lado maior. Então, para nós descobrirmos o valor de x ali, a gente vai fazer, aplicando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí a gente vai resolver aquilo que é possível. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. A gente vai ter aqui, x é igual, queridos, a operação contrária do quadrado é a raiz quadrada. Então, a gente vai fazer x é igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25, eu estou te perguntando, quem ao quadrado dá 25? Ou quem vezes ele mesmo dá 25? É o 5. E aí a gente chega ao valor de x, que é igual a 5. Só um parênteses aqui. A única sequência de números a única sequência de números que dá certo o teorema de Pitágoras é a sequência 3, 4 e 5. Então, se você tiver que resolver um exercício onde os catetos são 3 e 4, com certeza a hipotenusa é 5. Ou, se a hipotenusa for 5 e um dos outros lados 3 ou 4, vai ser aquele número que está faltando. E aí, se você quiser comprovar fazendo o teorema de Pitágoras, você pode até comprovar. Se não, você pode até ir direto para a resposta, tá bom? Então, aqui, para a gente achar o valor de y, que é o triângulo verde, o y também está contrário ao quadradinho, então ele também é hipotenusa. Então, a gente vai fazer y ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado. Y ao quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Ou simplesmente a gente pode simplificar o radical com a potência, porque uma operação é o contrário da outra, então elas podem ser canceladas. E aí a gente tem 2 como resposta. O mesmo acontece para o raiz quadrada de 7 ao quadrado. O radical pode simplificar com a potência 2. E aí a gente vai ter y ao quadrado igual a 2 mais 7, 9, y igual a raiz de 9, y igual a 3. Então, descobrimos o valor de y, que é 3. Agora, esse triângulo laranja, a gente tem que descobrir o valor de z. Então, aqui a gente vai começar a escrever o 7 ao quadrado. Então, a gente vai ter 7 ao quadrado igual. Aí, aqui eu posso colocar o z ao quadrado mais 5 ao quadrado. 7 ao quadrado, a gente vai ter 49 igual a z ao quadrado mais 5 ao quadrado, 25. Aqui, como z ao quadrado está no segundo lado e ele está positivo, vamos deixá-lo lá. Traz o 25 para cá, aí a gente vai fazer 49 menos 25 é igual a z ao quadrado. 49 menos 25 vai resultar em 24, igual a z ao quadrado. Mesma coisa, tá do outro lado, a gente vai vir para cá, esse quadrado a gente escreve do outro lado como raiz quadrada de 24, vai ser o valor de z. Não temos a raiz exata de 24, mas a gente pode simplificar essa raiz. Fazendo o quê? Simplificando esse 24 e tentando racionalizar esse valor aqui, tá bom? Então, a gente vai ter
que pegar o 24 e simplificar. Vou fazer aqui no cantinho. A gente vai dividir por 2, vai ficar 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Como eu estou falando de raiz quadrada, eu vou pegar esses dois iguais e escrever dentro do radical 2 ao quadrado vezes esse 2 sozinho e esse 3 sozinho. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, igual ao z. Pela propriedade de radical, a gente dá um radical para cada elemento da minha multiplicação. Só que esse 2 e esse 3, eles não vão simplificar porque eles não têm quadrado. Então, eu deixo eles sozinhos em uma, ou melhor, eu deixo eles juntos em uma raiz só. Então, aqui, 2 ao quadrado, a gente vai simplificar. Vai ficar 2 sozinho. Esse 2 e esse 3 eu posso multiplicar, vai ficar raiz de 6. Esse é o valor simplificado da raiz de 24, 2 raiz de 6. E aí agora falta achar o valor de W aqui nesse triângulo azul. Vou fazer aqui em cima. A gente vai ter W ao quadrado, que ele é hipotenusa, é igual 1 ao quadrado mais raiz de 12 ao quadrado. W ao quadrado é igual 1 ao quadrado é 1, mais raiz de 12 ao quadrado, o radical pode simplificar com 2, vai ficar apenas 12. W ao quadrado é igual a 13, continuando aqui, W é igual, esse quadrado a gente escreve do outro lado, raiz quadrada de 13. Raiz quadrada de 13 não dá para simplificar, então fica raiz de 13. Então tá aqui os resultados. X vale 5, Y 3, Z 2 raiz de 6 e W raiz de 13. Ok? Questão 9. Pedro e Caio estão soltando pipas no parque. Em um determinado momento, cada um deles usou toda a linha do carretel, deixando-a bem esticada, conforme a ilustração a seguir. Aqui está a ilustração do Pedro e a ilustração do Caio. Nesse exato momento, Pedro disse a Caio que sua pipa estava mais alta que a dele. Considerando que a distância do carretel até o chão é a mesma em ambos os casos, podemos afirmar que Pedro tem razão? Justifique. Bom, a gente precisa descobrir a altura que está a pipa do Pedro e a altura que está a pipa de Caio para sabermos se o que ele está falando é verdade ou não. Então vamos lá calcular primeiro a pipa de Pedro. Olhem só, se nós percebermos aqui, essa ilustração do Caio e do Pedro empinando pipa nos dá o triângulo retângulo. Então eu preciso descobrir a altura aqui, que é um dos catetos desse triângulo aqui. Então, eu vou chamar de X no triângulo vermelhinho aqui, que vai ser o do Pedro, tá bom? Então, a gente tem a hipotenusa é 150, olha só. A hipotenusa é 150, então a gente vai ter, aplicando o teorema de Pitágoras, 150 ao quadrado é igual à medida x, que eu quero descobrir, ao quadrado, mais 120 ao quadrado também. Então, vamos resolver esse 150 ao quadrado. Querido, 150 ao quadrado é o 150 vezes 150, mas a gente pode fazer 15 vezes 15 e repetir o 0 e o 0, tá certo? 15 vezes 15 é 225. Com esses dois zeros, a gente vai ter 22.500, tá bom? Igual a x ao quadrado mais 120 quadrado é a mesma coisa, 120 vezes 120, que a gente faz 12 vezes 12 e copia esses dois zeros dos dois 120. 12 vezes 12 é 144. Com esses dois zeros, a gente vai ficar com 14.400. Vamos deixar esse x ao quadrado no segundo lado mesmo, porque ele está positivo, está bonitinho ali. A gente traz o 14.400 para o primeiro lado. Então, a gente vai ter 22.500 menos 14.400 aqui, igual a x ao quadrado. Fazendo essa subtração, vou fazer aqui em cima. 22.500 menos 14.400, vamos ver aqui, 0, 0, 5 tira 4, 1,
8.100. 8.100 é o valor do x quadrado. Vamos trazer esse quadrado para cá como raiz quadrada. Então, a gente vai fazer a raiz quadrada do 8.100. Raiz quadrada de 8.100 é 90. Por quê? Porque 90 vezes 90 vai dar 8.100. Então, a gente tem aqui o valor da altura da pipa do Pedro, 90 metros, tá bom? E aí, vamos fazer a mesma coisa agora com a pipa do Caio. Então, olha só, a pipa do Caio também, essa situação também me dá um triângulo retângulo, tá bom? Agora, a hipotenusa vai ser 130, então a gente vai ter 130 ao quadrado. A altura, eu vou chamar de y só para diferenciar, vai ser y ao quadrado, mais o outro cateto, que nesse caso é o 20 raiz de 22 ao quadrado também. Então, vamos lá. 130 ao quadrado é o 130 vezes 130, mas também podemos fazer 13 vezes 13 e copiar os dois zeros. 13 vezes 13 é 169. Aí, a gente copia os dois zeros. Então, a gente vai ter 16.900, igual a y ao quadrado mais 20 raiz de 2 ao quadrado. Para nós fazermos esse cálculo, eu vou até vir aqui em cima para você olhar melhor. Olha só, 20 raiz de 2 ao quadrado, 20 raiz de 22 ao quadrado, a gente faz o 20 ao quadrado vezes a raiz de 22 ao quadrado também. O 20 ao quadrado é o 20 vezes 20, que vai dar 400. Vezes a raiz do 22 vai simplificar com esse 2 de fora. Então, vai ficar 400 vezes 22. 400 vezes 22, vamos fazer aqui. 400, ou 22 vezes 400 é melhor, porque esses dois zeros a gente copia aqui embaixo e multiplica só o 4, que vai dar 8.800. Então, a gente tem 8.800 como resultado aqui. E aí, para nós descobrirmos o valor de y, 16.900 menos 8.800, que vai dar 8.100 também. Isso quer dizer que a altura da pipa de Caio também 90 metros. Então, respondendo a pergunta, o Pedro disse a Caio que a sua pipa estava mais alta que a dele. E aí, isso é verdade? Considerando que a distância do carretel até o chão, em ambos os casos, é a mesma, podemos afirmar que Pedro tem razão? Não, não tem razão, pois as alturas são iguais. Então, a gente aplicou aqui o Teorema de Pitágoras para conseguir responder esse exercício, tá bom? Vamos para o próximo. Joaquim vai construir uma escada de acesso à sua loja que fica a 1,5 m acima do nível da calçada. Ele fará a escada com degraus de 15 centímetros de altura. Primeira pergunta: quantos degraus terá essa escada? Outra pergunta: se cada degrau não pode ter menos de 20 centímetros de profundidade, a quantos metros da base da loja ficará o início do primeiro degrau? A outra pergunta: Joaquim também vai instalar um corrimão pegando toda a extensão dessa escada. Qual será o comprimento mínimo desse corrimão? Bom, vamos começar aqui respondendo a primeira pergunta: quantos degraus terá essa escada? Primeiro, vamos aqui imaginar como é que vai ficar essa escada aqui que dá para a entrada da loja do Joaquim. Então, olha só, a gente vai ter uma escada mais ou menos aqui, tá certo? E aí a gente pode imaginar um triângulo retângulo aqui nessa escada, tá certo? A altura do chão para a porta é de 1,5 m. E essa escada, ela vai ter 15 centímetros de altura. Então, a gente pode dividir
essa altura do chão até a porta lá da loja do Joaquim, divide por esse 15 centímetros para a gente conseguir saber quantos degraus que ele vai poder colocar ali, tá bom? Então, a primeira conta que a gente vai fazer é 1,5 dividido, 1,5 m dividido por 15 centímetros. Só que eu não posso fazer essa divisão. Não posso fazer essa divisão por quê? Porque eu tenho a altura em metros e o degrau ele está em centímetro. Então eu tenho que fazer ou transforma esse metro para centímetro ou centímetro para metro, tá bom? Então aqui a gente pode transformar esse metro para centímetro. Olha só, para eu transformar metro em centímetro, é só eu pegar e multiplicar a medida por 100. Então 1,5 vezes 100, a minha vírgula aqui, que eu tenho no 1,5, ela vai se deslocar 2 casas para a direita. Então, a gente vai fazer 1,5 vezes 100, vai ficar 150 centímetros. Então, agora é só a gente dividir 150 por 15. 150 dividido por 15 é o 15 dividido por 15, dá 1. 1 vezes 15, 15 para 15, nada. Abaixa esse zero, coloca aqui, 10. Então, respondendo, quantos degraus a gente vai ter nessa escada? A gente chega à resposta de 10 degraus. Próxima pergunta. Se cada degrau não pode ter menos de 20 centímetros de profundidade, a quantos metros da base da loja ficará o início do primeiro degrau? Aqui vai começar o degrau da escada, certo? E aí, cada degrau vai ter uma profundidade de 20 centímetros. Então, qual é a distância que eu vou ter daqui até aqui? É só a gente multiplicar esses 20 centímetros pela quantidade de degraus que a gente vai ter, que é de 10. Eu vou ter 10 degraus, então é só multiplicar 20 por 10. 20 vezes 10, olha só, vamos fazer aqui. 20 vezes 10, esse zero a gente abaixa aqui, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2. Então, quer dizer que aqui a gente vai ter 200 centímetros. 200 centímetros equivalem a quantos metros? É só a gente fazer 200 dividido por 100, que vai dar 2. Então, 200 centímetros é a mesma coisa que 2 metros. E aí, para responder, olha só, 200 centímetros aqui, ou seja, 2 metros. Então, você vai ter uma distância do primeiro degrau até lá na base da paredinha aqui da loja do seu Joaquim, você vai ter 2 metros aqui. E aí a gente consegue responder, então, a última pergunta. Ele vai fazer um corrimão aqui nessa escada, né? Então, a gente vai ter esse triângulo aqui, olha, eu vou fazer aqui em cima para a gente enxergar que conta que a gente vai fazer para chegar no valor desse corrimão. O corrimão vai ser aqui, vou chamar de X. Aqui mede 1,5 e aqui no chão 2 metros. Então, a gente vai fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras aqui para responder qual que vai ser o comprimento desse corrimão. Então, fazendo Pitágoras, a gente vai ter x² igual a 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. x² igual a 1,5 ao quadrado, 2,25. É 1,5 vezes 1,5, 2,25, mais 2 ao quadrado, 4. x² é igual a 2,25 mais 4. Queridos, para somar esse 2,25 com 4, eu vou fazer até aqui, ó, 2,25 mais 4, esse 4 ele é inteiro, ele fica antes da vírgula. E aí você coloca vírgula 00, ele não fica lá no final embaixo do 5 não, tá bom? E aí a gente vai ter 6,25 aqui. X é igual a raiz quadrada de 6,25. Uma maneira de nós resolvermos essa raiz quadrada desse número decimal é nós transformarmos na fração. E como que a gente transforma 6,25 em fração? Coloca o número de cima sem vírgula, então vai ficar 625 como numerador, sobre 1 seguido de zeros. A quantidade de zeros são quantas casas eu tenho depois da vírgula. A quantidade é
né? A quantidade de zeros é a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 2 casas depois da vírgula, então eu terei 2 casas de 2 números zeros aqui embaixo. Então a raiz quadrada vai ser o quê? Raiz quadrada de 625 é 25 e a raiz quadrada do 100 é 10. E aí, 25 dividido por 10, a gente tem 2,5. Então quer dizer que esse corrimão, ele terá 2,5 metros aí de extensão, tá bom? Por hoje é só, até a próxima aula. Beijo, cheiro e queijo. Tchau, tchau!